está cada vez mais difícil do trabalhador conseguir se aposentar com o teto da Previdência Social. Principalmente com a reforma da Previdência, agora a Emenda Constitucional 103 de 2019. Veja, antes da reforma, talvez eu pudesse falar que era um pouco mais simples, um pouco mais fácil de se atingir o teto da Previdência Social nas aposentadorias. Veja, antes da reforma, o cálculo para se chegar a uma RMI era feita uma média aritmética de todos os salários de contribuição e eram desprezados 20% dos menores salários de contribuição. Então, a média, né, aritmética para se chegar a uma renda mensal de aposentadoria desprezava 20% das menores contribuições. É fato que antes da reforma, na aposentadoria por tempo de contribuição, tinha ali o famoso e temido fator previdenciário. A regra era bastante simples: 30 anos de contribuição para as mulheres e 35 anos de contribuição para os homens. E nessa modalidade não se exigia idade mínima. Porém, existia o tão famoso e temido fator previdenciário, que nada mais era que um arcabouço jurídico para fazer o segurado ou a segurada permanecer mais tempo contribuindo para a Previdência Social. Resumindo, o fator previdenciário dizia o seguinte: você mesmo já tendo 30 anos de contribuição mulher ou 35 de contribuição para os homens, quanto mais tempo você ficasse contribuindo para a Previdência Social, maior seria o seu benefício. Quanto menor o seu tempo de contribuição, quanto menor a sua idade, menor seria o seu valor do seu benefício. O fator previdenciário levava em consideração o tempo de contribuição, a idade e a expectativa de vida do trabalhador brasileiro. Porém, era mais fácil de se atingir o teto da Previdência Social, porque dentro dessa média era excluído as 20% de menores contribuições e levava em consideração as 80 maiores contribuições. Veja, isso fazia muita lógica, porque vamos ter a certeza e a clareza que ninguém começa uma vida trabalhando, ganhando salários altos, né? O normal é que a pessoa comece a trabalhar ganhando um salário menor e vai progredindo ao longo da vida. Então, a lógica da Previdência, até antes da reforma da Previdência Social, se admitia que eu pudesse excluir 20% dessas contribuições e ficasse ali com as 80 maiores. Isso efetivamente melhorava o cenário para se atingir esse teto da Previdência Social. Então, antes da reforma, se a pessoa tivesse sempre contribuições altas, né, realizasse contribuições no teto da Previdência Social, tivesse uma idade mais avançada, ela possivelmente conseguiria se aposentar no teto ou muito próxima do teto. Por quê? Porque ela conseguia excluir aquelas 20% de menores contribuições que geralmente eram realizadas ali no começo da sua vida profissional. Ocorre, meus amigos, que após a reforma da Previdência Social, a situação se tornou um pouco mais confusa, um pouco mais complexa e um pouco mais difícil em se atingir o teto da Previdência Social. Isso porque a regra geral de cálculo da Previdência para a concessão de aposentadoria mudou drasticamente. Agora, para se ter uma ideia, é aplicado uma média também, que é de julho de 1994 até a data do requerimento, e é aplicado um coeficiente de 60%. Então, o que era 80% virou 60% e não se pode descontar as menores contribuições. É 60% pura e simplesmente. Além desses 60%, também é acrescido 2% para o que ultrapasse 15 anos de contribuição para as mulheres e 20 anos de contribuição para os homens. É acrescido ali 2% ao ano. Veja, então, a gente já consegue verificar aqui de maneira bastante clara que temos uma dificuldade imensa de se atingir os 100%. Então, além de não poder mais descartar 20% das menores contribuições, ainda temos um cálculo um pouco mais drástico: 60% mais 2% do que ultrapasse 15 anos para as mulheres e 20 anos para os homens. A situação se torna extremamente complexa. Em resumo, o que a gente pode dizer é que, atualmente, com a reforma da Previdência, com a emenda constitucional, para que um homem atinja o patamar de 100%, né, uma média de 100%, ele vai ter que trabalhar ali no mínimo 40 anos. E para as mulheres,
35 anos. Além desse número alto de contribuição, né, além desse 40 anos e 35 ser muito alta, a gente ainda tem que contar que essas contribuições sejam pelo teto, que os salários de contribuição sejam pelo teto. Então nós temos ali dois requisitos: altas contribuições, praticamente a vida inteira, e 40 anos de contribuição para os homens e 35 anos de contribuição para as mulheres. É fato que existem possibilidades melhores, como a regra de transição de 100%, que é uma possibilidade jurídica de se atingir um patamar mais alto no valor da sua aposentadoria, porém, a regra geral, o arcabouço jurídico atual, é que é extremamente complexo se atingir o teto da Previdência Social hoje. Diante de todo esse cenário de dificuldade de se atingir o teto da Previdência Social, o que a gente sempre vem indicando, sempre vem falando, é que nós temos ali algumas regras de transição. Nós temos 5 regras de transição para quem já estava no sistema previdenciário antes da reforma. E muitas dessas regras de transição, eles seguem fórmulas de cálculo diferentes. Por exemplo, a aposentadoria do que essa regra dos 50% que ficou conhecida, que se paga um pedágio de 50%. Essa regra, ela tem uma fórmula de cálculo extremamente negativa, porque além dos 60%, ainda se aplica o temido fator previdenciário. Aí nós temos a regra de transição de 100%, que se paga um pedágio de 100% daquele tempo que faltaria para a pessoa atingir em novembro de 2019. Para essa, a média vai ser de 100%, sem fator previdenciário, então seria financeiramente melhor. Diante de todo esse arcabouço de possibilidade que trouxe a reforma da Previdência, e diante dessa verdade absoluta e honesta de que é cada vez mais difícil o trabalhador, o segurado, atingir o teto da Previdência Social, o conselho que a gente tem dado sempre é: realize planejamento previdenciário. Veja todas as suas possibilidades. Faça cálculos prévios antes de requerer a sua aposentadoria. Eu sempre brinco, inclusive em outros tantos vídeos que nós temos aqui no canal, que qualquer 50 ou 100 reais que aumente o valor do seu benefício, ele acaba sendo importante, porque a aposentadoria ela é vitalícia, vai te acompanhar até o fim da vida. Então, qualquer aumento, qualquer possibilidade, hoje nós temos muitas possibilidades, muitas formas de cálculo, uma dificuldade imensa de se atingir o teto, porém, o trabalhador, o segurado, tem que lutar sempre para chegar o mais próximo do teto, ou pelo menos atingir o maior valor possível. Por isso, é fundamental que você que esteja para se aposentar, que procure sempre uma assessoria jurídica, faça cálculos, faça um planejamento. Muitas vezes, uma diferença de 6 meses, ou um ano, ou até menos do que isso, pode refletir um aumento substancial para a sua aposentadoria, e com isso você viver uma vida mais digna, mais correta e mais feliz. Então a gente pede sempre, se você não está inscrito aqui, se inscreva aqui no nosso canal e acompanhe sempre nosso conteúdo. Um forte abraço e até um próximo vídeo.